Sabe, já parou para pensar que uma única frase tem o poder de construir ou de simplesmente esmagar alguém? Pensa um pouco nisso. Quantas vezes algo que você ouviu ficou lá, ecoando na sua cabeça por dias, quem sabe até por anos? Agora, imagina ouvir essa mesma frase no seu pior momento, quando tudo por dentro já está uma bagunça. É exatamente sobre esse poder, sabe? O peso que as palavras têm que a gente vai conversar hoje. Pois é, vamos fundo nisso agora. Essa pergunta é o coração da nossa análise. Se alguém por aí ainda acha que são só palavras, vai entender como cada uma delas pode se transformar num veneno invisível, especialmente para quem vive com transtorno bipolar. As palavras nunca são neutras. Elas carregam intenção, história e muitas vezes um impacto que pode ser devastador. Olha só o caminho que a gente vai seguir hoje. Primeiro, vamos entender o peso oculto das palavras. Depois, vamos analisar os mitos que invalidam a dor, as acusações que culpam a vítima, os conselhos e rótulos perigosos e, para fechar, vamos falar sobre a escolha entre ferir e curar. Muitas frases, às vezes ditas sem a menor intenção de ferir, acabam acendendo um sentimento de culpa, reforçando estigmas e até afastando uma pessoa do tratamento que ela tanto precisa. Nossa análise começa exatamente aqui, nessas frases que parecem inofensivas, sabe? Mas que na verdade funcionam como âncoras, puxando para baixo quem já está lutando para não se afogar. E para começar, vamos falar dos mitos. Sabe aquelas frases que, por pura falta de informação, tratam uma condição neurobiológica super complexa como se fosse uma simples falha de caráter ou, sei lá, algo que todo mundo sente? Então, é sobre isso. Ah, essa aqui é um clássico, né? A gente vive numa cultura que idolatra a força de vontade como se ela fosse a solução para tudo. Falar isso para alguém com um transtorno bipolar é a mesma coisa que dizer para um diabético simplesmente produza mais insulina. Não é assim que funciona. E o ponto aqui que é super importante é a base científica da coisa. Não estamos falando de personalidade ou de falta de esforço. Estamos falando de circuitos cerebrais, de neurobiologia. Quando a gente reduz isso à falta de controle, colocamos um peso de culpa gigantesco nos ombros de alguém que já está lutando contra a própria mente. E qual seria a cara da bipolaridade, afinal? O problema é que essa frase, mesmo que dita na boa intenção como um elogio, invalida completamente a guerra interna que a pessoa está travando. Muita gente aprende a mascarar os sintomas. Trabalha, estuda, sorri em público, mas por dentro o caos está instalado. Dizer isso é como apagar todo o esforço e o sofrimento que ninguém vê. Sim, é verdade, todo mundo tem. Só que essa banalização é muito perigosa. Comparar as oscilações normais de humor com os extremos de mania e depressão do transtorno bipolar, olha, é como comparar uma marola na praia com um tsunami. As grandezas são completamente diferentes. E aqui a gente consegue ver essa diferença de um jeito muito claro. De um lado, uma variação normal de humor, que todo mundo tem. Do outro, episódios extremos que podem levar a perda de sono, gastos compulsivos, impulsividade destrutiva ou, no outro polo, uma incapacidade total de sair da cama. Comparar os dois não só diminui a dor, como também empurra a pessoa para o silêncio. Pois é, mas a coisa pode ficar ainda pior do que só invalidar. A gente entra agora num território mais pesado, o das acusações. É aqui que as palavras não só minimizam, mas culpam ativamente quem sofre, colocando o peso da suspeita e da vergonha em cima da dor. Nossa, e essa aqui dói em dobro. É como ver alguém se afogando pedindo ajuda e responder: "Ah, você só quer chamar atenção". O transtorno bipolar tem um impacto real e documentado em todas as áreas da vida. Chamar isso de desculpa é tirar toda a credibilidade da pessoa e fechar a porta para qualquer pedido de ajuda no futuro. O perigo dessa frase é que ela joga toda a responsabilidade na pessoa. Ela faz a pessoa se sentir um fardo, como se ela tivesse escolhido ficar doente. No fundo, a mensagem é: você é um problema. E poucos fardos são mais pesados do que a sensação de ser um peso para quem a gente mais ama. Sabe qual é o problema? O drama é a realidade da pessoa. Os episódios de mania e depressão não são um exagero teatral, são experiências devastadoras. Ao dizer que alguém está exagerando, a gente invalida a realidade dela e planta uma semente de dúvida terrível na mente de quem sofre. Será que sou eu? Será que estou inventando tudo isso? O resultado? Silêncio e isolamento. Bom, agora a gente entra num território que é perigosíssimo. Porque às vezes, na tentativa de ajudar, as pessoas dão conselhos que são verdadeiras armadilhas ou usam rótulos que marcam como ferro em brasa. Olha, essa aqui talvez seja a frase mais perigosa de todas. Os estabilizadores de humor não são um detalhe no tratamento do transtorno bipolar. Eles são a base da estabilidade.
Sugerir o abandono da medicação sem orientação médica é, literalmente, brincar com o fogo. E as consequências de um conselho desses são trágicas. Pode levar a uma recaída gravíssima, com risco real de internação hospitalar e um mergulho de volta naquele caos que a pessoa tanto lutou para deixar para trás. Terapias complementares podem ajudar, claro, mas elas não substituem o tratamento principal. Poucas palavras carregam tanto veneno. Louco. Esse rótulo carrega séculos de estigma, a herança dos manicômios, do medo. Quando a gente chama alguém de louco, a gente reduz a identidade inteira da pessoa a um estereótipo, esmagando a autoestima e aprofundando o isolamento dela. E aqui temos duas verdadeiras sentenças de morte. A primeira, que parece um consolo, sabe? Ah, pelo menos você não tem outra doença. Isso só invalida a dor que a pessoa está sentindo agora. Desde quando comparar sofrimento alivia alguém? E a segunda, você nunca vai ter uma vida normal, é de uma crueldade. Ela mata a esperança, que é o combustível para o tratamento. A estabilidade é possível, e prever um futuro sombrio só rouba a motivação para lutar por ela. Bom, e com isso a gente chega na nossa reta final. Depois de analisar todo esse estrago, fica bem claro que as palavras não são nem um pouco neutras. Elas têm um poder imenso e a escolha de como usá-las está nas nossas mãos. E essa metáfora, nossa, ela resume tudo. Cada conversa, cada frase é uma oportunidade. A gente pode usar as palavras com a precisão de um cirurgião para abrir espaço para compreensão, para cura. Ou a gente pode usá-las de forma descuidada, como facas, e aprofundar feridas que já estão ali abertas. E é por isso que isso importa tanto, sabe? A verdade é simples. Nunca é só uma palavra. O que a gente fala pode ser exatamente o empurrão que uma pessoa precisa para continuar lutando, ou pode ser a gota d'água que a faz desistir de procurar ajuda. E para a gente fechar, fica esta reflexão. Pense nisso. Quantas crises poderiam ter sido mais curtas, menos dolorosas, se no lugar do julgamento, da suspeita ou do conselho mal informado, houvesse simplesmente validação? Se em vez de duvidar, alguém tivesse apenas acreditado. A escolha, no fim das contas, é sempre nossa.